Você sabia que, apesar de ser cristão, o seu casamento não está imune a crises? Pois é, todo casamento tem dificuldade. E assim, gente, são muitas dificuldades de verdade. O próprio tempo, inclusive, se encarrega de fazer com que essas dificuldades sejam cada vez maiores. Diante disso, a gente pode até se perguntar: vale a pena casar? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Casamento é um ato de entrega total. Eu não concordo de modo nenhum dizer que casamento e morar juntos é a mesma coisa. Inclusive, essa minha não concordância tem embasamento científico. Pois é, um estudo comprovou que a segurança entre pessoas que moram juntos é totalmente diferente com a segurança encontrada com pessoas que realmente são casadas. E o estudo foi feito da seguinte forma: eles pegaram casais casados de fato e casais com união estável que tinham ali mais ou menos o mesmo tempo de convivência e eles aplicavam choques nessas pessoas. E ao mesmo tempo em que eles aplicavam esses choques, o cérebro deles estavam sendo monitorados. Então dava para ver quais as áreas estavam sendo estimuladas no momento do choque. Observou-se que os casais casados tinham o choque, mas a recuperação era menor. Ou seja, isso trazia um trauma, mas ao mesmo tempo que trazia o trauma, a recuperação do trauma era menor em relação aos casais que eram apenas com união estável. Outra coisa que foi observada é que os casais que eram casados de fato, a área onde tinha o conforto, a área onde representava a segurança, também eram acionados de modo mais rápido do que nos casais com união estável. E que eles podiam, durante o choque, segurar na mão dos seus cônjuges. Quando o casal que era casado segurava na mão do cônjuge, além de ter a área de conforto acessada mais rápido e o trauma diminuído, os casais de união estável tinham uma área de conforto dificilmente acessada e uma área de estresse, ou seja, uma área de trauma com maior quantidade de tempo. Ou seja, a ciência provou que pessoas que são casadas, de fato, se sentem mais seguras, conseguem retornar de traumas de forma mais rápida e, com certeza, conseguem encontrar no seu cônjuge um maior conforto. Então, não, eu não vou acreditar nunca que casamento e união estável é a mesma coisa. Mas eu também trouxe toda essa história para vocês porque eu quero que vocês entendam que casamento é de fato muito mais do que assinar papéis. Casamento é você declarar uma total obediência à vontade de Deus. Porque sim, o casamento é a ideia dele, afinal de contas, quem teria essa ideia de juntar duas pessoas de escolas completamente diferentes na sua vida e fazer disso uma família? Só pode ser a ideia do Senhor. Porém, apesar disso ser ideia do Senhor, nunca, jamais, o casamento é uma coisa fácil. Eu costumo dizer nas minhas mentorias e aconselhamento que casamento não é coisa de criança. E eu já vou acrescentar, além de não ser coisa de criança, casamento é coisa de gente corajosa. E quando eu digo corajosa, você sabe, não é a ausência de medo, mas é a disposição de fazer o que é certo, mesmo quando se tem medo. Quando nós casamos, nós assumimos o compromisso de amar, respeitar, ter paciência, estar próximo na saúde, na doença, enfim, nós fazemos várias juras, não é assim? E é bem verdade que é muito fácil manter essas juras quando tudo está bem. Mas e quando as crises chegam? E quando o problema se apresenta? É fácil ter paciência? A verdade é que o casamento é construído dia a dia. É a colocação da massa, é a colocação do tijolo, é esperar a massa secar para rebocar uma parede, é esperar o reboco secar para poder quebrar, é esperar secar para poder botar a cerâmica. Enfim, casamento é uma construção e é uma construção diária. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo para que depois desse vídeo você vá lá assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas olha, gente, é inacreditável o tanto de pessoas que não veem um casamento como uma construção, mas sim como outras coisas.
como por exemplo, a oportunidade de fisgar alguém, a oportunidade de não morrer sozinho, a oportunidade de ter filhos, afinal de contas tem que casar para ter filhos, ou então a oportunidade de sair de casa, do poderio dos seus pais. Todos esses motivos equivocados para o casamento. Todos eles e outros são insuficientes para que o casamento de fato valha a pena. Porque a verdadeira união conjugal, a real união conjugal, ela acontece da decisão de duas pessoas que se amam e que decidem compartilhar a vida, ou seja, decidem de dois se tornarem apenas um. E essas pessoas sabem que isso não é um mar tranquilo, elas sabem que a vida não é cor-de-rosa, que inclusive vão ter muitos problemas para enfrentar, mas que esses problemas vão gerar cada vez mais maturidade para os próximos problemas que virão. E se você está aí nesse vídeo e já está assustado com tantas vezes que eu repeti a palavra problema, dificuldade e crise e vier me perguntar, mas Selminha, será que diante de tantos problemas ainda vale a pena casar? A minha resposta é sim, vale a pena casar. E o meu ponto de partida é que eu enxergo o casamento como um bem. Isso mesmo, um bem. E eu vou ajudar você a entender da mesma forma que eu entendo. Uma vez eu escutei a história de que o casamento ele podia ser análogo a uma enxada nas mãos de uma pessoa livre e nas mãos de uma pessoa que está presa. Nas mãos de uma pessoa livre, uma enxada significa o quê? Ela significa justamente um bem. Com aquela enxada ele pode trabalhar, ele pode produzir, ele pode criar riquezas, ele é inclusive livre. Ou seja, aquela enxada significa um bem. Mas nas mãos de um preso, não muito aqui no Brasil, a gente não vê muito isso, mas nos Estados Unidos a gente é comum saber que os presos lá têm acesso ao trabalho, ou vamos dizer assim, né, ao trabalho forçado, não sei se essa é a pronúncia correta, mas enfim, lá os presos trabalham para diminuir as suas penas. Então é comum lá ver presos na beira de estrada, limpando, capinando, com enxadas em suas mãos. E essa enxada não significa liberdade, muito pelo contrário, elas significam castigo. Elas significam a sua prisão. Elas significam a obrigação de trabalhar. Então, o bem enxada nas mãos do homem livre significa oportunidade, mas o bem enxada nas mãos do homem preso significa jugo. Então, o bem enxada nas mãos do homem livre significa exatamente a sua liberdade de usar aquela enxada, mas o bem enxada nas mãos do homem que é preso significa o jugo e justamente a delimitação da sua liberdade. E é por isso que o casamento nas mãos de alguns é justamente um peso que limita a sua liberdade. São grilhões da sociedade, é coisa dos tradicionalistas, é algo ruim, é algo que prende. Mas na vida da pessoa que é livre, como eu, é uma bênção. Porque como estão acostumados a viver a sua vida na libertinagem, eles enxergam o casamento inclusive como o fim das suas liberdades sexuais. Mas de fato o matrimônio é o quê? É a união do homem com a mulher, quando o homem e a mulher se tornam uma só carne. É quando Deus abençoa esse homem ou a mulher a serem apenas um. E a gente vê isso muito bem expressado no momento sexual. Para mim que sou livre, o casamento é a mais pura expressão de amor entre um homem e uma mulher. Foi inclusive no casamento que começou a minha incrível e prazerosa jornada sexual, não o contrário. Foi nele que de fato eu me tornei mulher, foi nele que de fato o meu marido se tornou homem. É no casamento que nos tornamos pais, é no casamento que nos tornamos uma só carne. É por meio do casamento que eu consegui obter uma família. É por meio do casamento que eu obedeço um dos primeiros mandamentos de Deus, aquele de sede fecundos, sujeitai a terra, povoai a terra. Acredito, inclusive, que o casamento é uma das maiores oportunidades do ser humano ser feliz. Inclusive eu sou muito mais feliz agora casada do que quando era solteira. Porém, aqui eu deixo uma dica. Cuidado com as suas escolhas, porque da mesma forma que o casamento é uma grande oportunidade de felicidade, a partir das suas escolhas, ele também pode ser uma grande oportunidade de infelicidade.
Aqui no canal eu tenho outros vídeos que tratam sobre esse tema. E eu vou deixar o link bem abaixo para que vocês possam ter acesso e assistir depois, tá certo? Então, mais uma vez eu repito, a minha resposta é e sempre será sim. O casamento vale muito a pena, independente das suas dificuldades. Nas minhas mãos, que sou livre, o casamento significa obediência a Deus. Ele significa prosperidade e significa bênçãos do Senhor. Mas se eu fosse presa ao pecado, ele significaria prisão, castigo, dores. E é importante lembrar a vocês, meus amores, que o casamento ele é formado de duas pessoas imperfeitas. E é por isso que as crises existem. Mas as falhas, elas podem ser tratadas e o primeiro passo para a remissão de uma falha é o perdão. O casamento é o início de uma família e isso é muito lindo. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado com ele. Nós devemos fazer com que este lugar, ou seja, o casamento, seja um lugar repleto de conforto e felicidade. Caso o seu casamento esteja fundado em crises, em dificuldades, antes que passe na sua cabeça a opção divórcio, por favor, clica no link que tem aqui abaixo. Na descrição está esse link. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. Esse link vai te direcionar ao método 31 Passos de Amor. Esse método foi desenvolvido com passos simples, orgânicos, coisas que você vai poder executar no seu dia a dia, coisas que você vai perceber a mudança real, extremamente aplicável na sua rotina e você vai perceber a mudança rápido, você vai receber o benefício rápido. Então clica nesse link, procura entender mais sobre esse método que eu te garanto, ele pode sim te ajudar a fazer com que o seu casamento continue valendo a pena. E você, o que achou desse vídeo? Me diz nos comentários. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, você ajuda o YouTube a te entregar o nosso conteúdo e por aqui só tem coisa legal para você, eu garanto. E que Deus abençoe você. Cheiros. Tchau!